Então vamos lá, gente. Boa noite para vocês que estão aqui novamente com a gente. E a gente vai dar continuidade a uma matéria que a gente já começou. Na sala de aula a gente já falou sobre a classificação das obrigações quanto ao objeto do pagamento. Então, naquele primeiro, eu vou voltar aqui a dar uma analisada novamente com vocês, e vamos começar a falar sobre a obrigação de natureza fracionária. Veja que nessa classificação nós dissemos para vocês que a gente está aqui analisando a possibilidade da existência de várias pessoas no polo, tanto no polo ativo quanto no polo passivo de uma relação jurídica obrigacional. Tá? André, a prova vai até essa parte de classificação. Provavelmente até a gente tenha mais uma aula e vai ser até a próxima aula, tá ok? Então essa aqui é praticamente a nossa penúltima aula antes da V1, tá beleza? Então vamos ver a seguinte situação, gente. Uma obrigação considerada fracionária, na obrigação considerada fracionária, do lado passivo, nós temos vários devedores e um credor, e todos os devedores, eles vão responder, cada um, por uma parte da dívida que foi estabelecida junto com o credor. Dessa forma, o credor ele pode exigir individualmente de cada devedor aquilo que cada devedor deve. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Numa relação obrigacional, onde eu tenha um credor e vários devedores, onde eu tenha um credor e vários devedores, esse credor terá o direito de receber 100% da obrigação que foi estabelecida. Mas vamos imaginar hipoteticamente que esse devedor aqui, ele tem a obrigação de pagar 30% dessa dívida, esse devedor aqui tem a obrigação de pagar 50% dessa dívida, e esse devedor daqui de baixo, ele tem a obrigação de pagar os 20% restantes, tá certo? Então, esse credor daqui, ele pode exigir individualmente de cada um dos devedores aquilo que cada um tem a obrigação de pagar. Ou seja, isso significa dizer que eu não posso cobrar de D2 aquilo que D1 esteja me devendo, Como eu não posso cobrar de D1 aquilo que D3 está me devendo, e assim sucessivamente. Eu só posso cobrar individualmente o que cada um dos meus devedores me deve. Tá certo? Ixi, Maria, o Porto tá entrando aqui, vê todo mundo de uma vez. Pegaram o bonde aqui. Tá certo? Então, veja que do lado ativo, eu também posso ter a mesma situação. Eu vou ter um devedor global, onde eu posso ter vários credores com o direito de receber 100% da dívida. Só que cada um só vai cobrar do credor aqui exatamente o que cada um tem o direito de receber. Pense nessa, eu vou voltar aqui para depois, mas pense nessa daqui que fica mais fácil de raciocinar, o seguinte, os três credores aqui jogaram na loteria e ganharam o prêmio da Mega Sena, tá certo? Então, nós temos a Caixa Econômica Federal sendo devedora de cada um dos três credores aqui. Se o valor do prêmio fosse de 3 milhões de reais, cada um teria o direito de receber 1 milhão. Esse daqui recebe 1 milhão, esse recebe 1 milhão, e o de cá simplesmente não vai pegar o prêmio. Veja que o que é que acontece? C1 e C2 não têm possibilidade nenhuma de pleitear para a Caixa Econômica o valor que C3 deixou de pagar, ou deixou de receber, tá certo? Porque cada um só pode exigir exatamente aquilo que cada um tinha o direito de receber. Isso aqui acontece também na obrigação fracionária, quando eu tenho uma pluralidade de devedores. Vamos imaginar aqui que o credor seja um condomínio e aqui os apartamentos. Então, veja, o condomínio, se o apartamento 101 não pagou a taxa condominial dele, o condomínio não pode cobrar do apartamento 202 aquilo que o apartamento 101 está devendo, porque o condomínio só pode cobrar individualmente o que cada devedor tem a obrigação de pagar. Entenderam isso? Se manifeste aí rapidinho, só para a gente saber se está tudo ok, porque isso aqui vai, como vocês já viram, a gente só está fazendo uma revisãozinha, isso vai refletir lá na obrigação solidária. Tá beleza? Maravilha. Agora veja, então, que eu posso ter também estabelecida, por força do contrato,
Paulo, veja o seguinte, na Caixa Econômica aqui a gente vai ter um devedor global e eu vou ter vários credores, entendeu? Veja que cada credor só pode exigir individualmente o que a Caixa deve para ele dentro do montante do prêmio. Eu, credor 1, não posso exigir da Caixa Econômica os valores que seriam pagos para C2 e para C3. Eu só posso receber aquilo que era devido para mim. Tá certo? Michel, só não entendi a parte que você falou por último, quando você disse que aquele credor não poderia receber nada. Você falou Não, alguma coisa assim. não, eu disse se ele não recebe, esse aqui pega o prêmio, o de cá pega o prêmio e o de cá não vai pegar. Ah, entendi. Entendeu? Aí, se esse daqui não vai pegar o prêmio, eu que peguei o meu prêmio, eu não posso exigir da Caixa Econômica o prêmio que seria de C3, porque eu não tenho direito para isso. Entendeu agora? Entendi. Beleza. Tá certo, André. Então, vamos lá. Agora, veja que a gente tem uma outra. Peraí. E se um dos credores nunca for receber o prêmio? Bem, aí você tem, a depender da relação jurídica estabelecida, né, você tem uma consequência jurídica diferente. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, da Caixa Econômica do prêmio de uma loteria, se a pessoa que tem o direito de pegar o prêmio, ela não pega dentro dos 90 dias, esse dinheiro vai ser distribuído para algumas entidades que já estão cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. Tá certo? Aí vai depender de cada relação jurídica. Tá? Agora veja, gente, eu posso ter também uma obrigação chamada de obrigação conjunta. Né? Olha a diferença do que a gente tem da obrigação fracionária e da obrigação conjunta. Na obrigação conjunta, eu tenho aqui vários devedores, né? Eu tenho vários devedores e todos eles respondem ao mesmo tempo pela dívida com o credor. Só que se a obrigação for conjunta, o credor ele só pode exigir a totalidade do seu crédito desde que ele chame todos os devedores ao mesmo tempo para responder no processo, né, na ação. Veja que na obrigação fracionária eu poderia promover uma ação individualizada para cada devedor, certo? Na obrigação conjunta, eu só tenho a possibilidade de chamar todo mundo ao mesmo tempo. É o que vocês vão aprender lá em processo civil, chamado de litisconsórcio necessário, tá certo? Ou seja, o credor ele tem que promover a ação contra os réus, desde que chame todo mundo ao mesmo tempo. E todos eles são corresponsáveis por toda a dívida junto ao credor. Tá beleza? Vamos lá. Agora, vejam, e a gente tem que tomar cuidado, no momento aqui agora, ação de cobrança. É uma ação de cobrança, certo? Quando a gente está trabalhando com a obrigação solidária. Gente, preste atenção nessa situaçãozinha daqui. Quando a gente fala de solidariedade, né, eu disse para vocês quando a gente deu o início dessa aula, que a primeira coisa que vocês têm que botar na cabeça de vocês é o seguinte: solidariedade, ela não se presume. A solidariedade, ela ou vai decorrer da lei ou ela vai decorrer do contrato. Eu posso fazer um contrato com vocês e estipular a cláusula de solidariedade, onde eu tenho vários devedores meus, e dizer que todos eles são responsáveis por toda a dívida. Tá certo? Ou a própria lei já determina essa figura da solidariedade. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês exemplos dessas duas situações. Mas o que é que eu quero que vocês entendam também? Além de vocês botarem na cabecinha de vocês que solidariedade não se presume, gera, no momento que está estabelecida a solidariedade, gera para o credor o direito de cobrar
a totalidade da dívida, o direito de cobrar a totalidade da dívida de um, de alguns ou de todos os devedores ao mesmo tempo. Isso é uma faculdade que o credor tem, porque no momento em que ele estabelece a relação de solidariedade, os codevedores são solidariamente responsáveis pelo pagamento perante ele. Logo, ele tem o direito de cobrar de quem ele quiser. Ele pode cobrar de apenas um, como ele pode cobrar de todo mundo ao mesmo tempo. Tá certo? Agora, imaginando que esse credor daqui deseje cobrar única e exclusivamente desse devedor 1, vai ficar a critério dele ou por conveniência dele, tá certo? Quando ele cobrar, ele não vai cobrar apenas 30% da dívida, não. Porque se ele cobrasse 30% da dívida, ele estaria, esses 30% aqui, ele estava fazendo a obrigação solidária, transformando ela em obrigação fracionária. Então, quando você tem uma solidariedade estipulada, esse credor, ao promover a ação contra esse camaradinha daqui, vai fazer com que esse camaradinha pague 100% da dívida. Tá certo? Ah, Michel, então ele vai ficar no prejuízo e os outros dois não vão pagar nada? Não, ao contrário. Depois que esse camarada aqui efetua o pagamento total da dívida, vai gerar para ele o direito de promover uma ação chamada ação de regresso ou ação regressiva contra os demais codevedores que não efetuaram pagamento nenhum. Tá certo? Então veja que ele não vai ficar no prejuízo. Só que ele vai cobrar o quê? Ele vai cobrar o montante que ele pagou a maior. Então vamos colocar aqui em valores, apenas para ilustrar a nossa brincadeirinha aqui. Eu tenho um crédito de R$1.000. Desses R$1.000, o daqui tinha a obrigação de me pagar 300, o de cá a obrigação de me pagar 500, o de cá a obrigação de me pagar 200. Quando eu entro com ação contra esse de cá, eu não vou cobrar apenas 300, não, eu vou cobrar 1.000. Ele vai me pagar os R$1.000. Aí depois, como ele pagou R$700 a mais do que ele devia, esses R$700 a maior que ele pagou, ele vai cobrar individualmente de cada um dos demais devedores. É por isso que eu digo que na solidariedade passiva, a relação existente entre os devedores e o credor, ela é solidária. Mas entre eles, entre os próprios codevedores, a obrigação é de natureza fracionária. Entenderam, gente, essa parte? Professor, eu entendi. Eu só queria fazer um adendo aí no seguinte: o senhor ainda vai falar sobre uma situação, se eu bem me lembro, onde tem a questão de uma isenção de um dos elementos, se o credor quiser isentar, não tem uma situação dessa? Vou falar daqui a pouquinho. Pronto, ok. Vou falar daqui a pouquinho. Tá certo? Mas eu quero que vocês estejam compreendendo primeiramente essa parte daqui. Ficou claro como é que funciona? Maravilha. Agora, como o nosso amigo estava aqui adiantando já o barco, né? Muito agoniado para o meu gosto, muito acelerado, vamos aqui, né? É possível. Vai tomar uma hoje, aí tá com pressa. Calma, rapaz, tá na hora do jantar ainda, né? Vamos lá. Eu tenho aqui um credor e tenho vários devedores. Eu vou até modificar os percentuais para que a gente não fique achando só que é aquele percentual. Esse daqui deve 10%, o de cá está devendo agora 70%, esse de cá agora está devendo 20%. Tá certo? Então veja o seguinte. É um direito, da mesma forma que eu, credor, tenho o direito de cobrar de alguns ou de todos a totalidade da dívida, eu também tenho o direito de perdoar a dívida dos meus devedores, ou de um ou de alguns deles. Então veja o seguinte, quando eu tenho o interesse de perdoar a dívida de alguém, eu estou fazendo uma remissão, tá certo? Eu estou fazendo uma remissão. Isto significa dizer que no momento, vamos pegar aqui qualquer um, que quero perdoar D3, perdoar a dívida de D3.
Então, eu estou dizendo para a D3 o seguinte, meu amigo, ó, você não precisa me pagar mais não, porque eu estou perdoando a dívida, a parte da dívida que você me deve. Então, vamos lá. Se eu tinha originalmente R$ 1.000 para receber, esse daqui tinha a obrigação de me pagar 100, o daqui 700, o daqui 200. Eu perdoando a dívida do de cá, é como se eu tivesse excluindo ele da relação jurídica. Logo, o meu crédito, que era de 1.000, ele vai baixar agora para 800. Então, esses 800 aqui, D1 e D2, ainda continuam solidariamente responsáveis para me pagar este valor daqui. Tá certo? O de cá não vai me pagar nada e também não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Ou seja, se depois eu cobro de D1, eu vou cobrar de D1 não R$ 1.000, eu vou cobrar de D1 os 800. D1 vai me pagar os 800. Ele tem que promover ação regressiva, só que ele só vai promover ação regressiva contra D2. Ele não vai poder promover ação regressiva contra D3, porque D3 foi excluído da relação jurídica. Houve uma extinção da obrigação de D3 sem que houvesse qualquer tipo de pagamento por parte dele. Isso é a remissão. Entenderam? Veja que se eu perdoo a dívida de todo mundo, aquilo que eu tinha de crédito, esse meu crédito vai zerar. Tá certo? Beleza. Então vamos lá. Agora veja uma outra situação que é que a galera tende a confundir. Né? Olha bem. Eu vou falar aqui agora da renúncia. Renúncia e remissão são duas coisas completamente diferentes. Eu tenho aqui um credor e tenho aqui vários devedores. Né? Vários devedores. Vamos colocar aqui a mesma situação. Eu tenho um crédito de R$ 1.000, o de cá tem que me pagar 200, o de cá tem que me pagar 300, o de cá tem que me pagar os outros 500. A depender da circunstância, né, que também é uma faculdade minha, né, por qualquer motivo, qualquer outro negócio jurídico que eu esteja fazendo com qualquer um desses meus devedores, eu posso renunciar à solidariedade. Veja, a solidariedade, ela decorre da lei ou decorre do contrato, tá certo? Então, eu só posso fazer uma renúncia quando a gente tiver uma solidariedade convencional. Então, eu posso renunciar à solidariedade. O que é que eu, quando eu digo renunciar à solidariedade, eu estou perdoando dívida? Não. Eu apenas estou dizendo que aquele direito que eu possuía de cobrar de um, de alguns ou de todos, ao mesmo tempo, eu estou quebrando com esse direito meu em favor de uma pessoa, de um dos meus devedores. Vamos imaginar aqui que eu esteja renunciando à solidariedade em favor de D3, que por acaso é o que me deve mais. Eu não estou com isso dizendo que D3 vai deixar de me pagar. Eu vou continuar recebendo R$ 1.000. Só que eu estou fazendo com que D3 ele me pague em um momento diferente em relação a D1 e D2. Tá certo? Ou seja, eu estou partilhando a minha dívida. Então, eu estou fazendo, obrigando D1, que vai me pagar em um momento futuro, a me pagar 1/3 da dívida e os outros 2/3 ainda fica a cargo da responsabilidade tanto de D1 quanto de D2. Aí vem, Michel, não, renúncia não é o perdão da dívida. Tá certo? Aí vem, Michel, então D3 está sendo beneficiado? Não. Mas espera aí, se você está dizendo que ele te devia 500 e ele vai pagar 1/3 da dívida, 1/3 da dívida dá 333,33. Mas então ele está pagando a menor. Sim, ele pode estar pagando a menor no momento futuro, mas vai gerar para ele ainda o direito de promover uma ação regressiva contra aquele que pagou a menor. Então, veja, se a gente inverter a situação aqui, ao invés de eu estar renunciando, por favor, alguém desliga aí o microfone que está fazendo ruído. Quem está com o microfone ligado, fecha aí, por favor.
Vamos imaginar o contrário, que ao invés de estar renunciando em favor desse daqui de maior, eu vou renunciar em favor do que me deve a menor. Ah, Michel, então ele vai pagar a maior agora. Vai. Só que ele pagando a maior, ele vai. Qual é o benefício que ele está tendo? Ele vai me pagar, só que ele vai pagar no momento futuro. Não no mesmo momento que eu estiver cobrando os outros dois. Mas no momento que ele estiver efetuando o pagamento, mesmo que ele pague a maior, continua para ele o direito de promover a ação regressiva contra aquele que pagou a menor. Tá certo? Então, quando você fala de renúncia da solidariedade, eu estou quebrando com a solidariedade, eu não estou perdoando dívida nenhuma. Eu vou continuar recebendo a totalidade do meu crédito, mas eu estou quebrando. Veja que se eu renuncio totalmente à solidariedade, eu estou transformando o que era solidário em fracionário. Eu só vou cobrar individualmente o que cada um me deve. Correto, Gesiel, exatamente. Né? O que vai perdoar a dívida é a remissão, não é a renúncia. Certo? Eu, com a renúncia, veja, na remissão, eu retiro a obrigação da pessoa em me pagar. Na renúncia, eu quebro com a solidariedade e estou dizendo que a pessoa vai me pagar, só que ela vai me pagar em um momento diferente. Beleza? Paulo, ficou claro? Professor, para ser bastante franco, e antes da gente adiantar, nesse exemplo aí eu fiquei meio com dúvida. Se o senhor puder reforçar isso, eu agradeço. Diga aí, qual parte? Nessa questão da renúncia mesmo, no caso, eu sou o cara que eles me devem, eu estou renunciando, no caso, para um terceiro elemento. Não. E aí eu não entendi essa... Não. Você não está renunciando para um terceiro elemento. Você está renunciando em favor de algum dos seus devedores. Veja, eu tenho... Qual é o direito que eu tenho de ser credor solidário? Eu posso cobrar... Vamos imaginar... Pega aqui as 3 pessoas que estão aqui, apareceram aqui para mim. Então, veja o seguinte, Paulo. Eu tenho um crédito, eu sou o credor. Eu tenho um crédito onde você, Paulo, Marco e Gesiel são os meus co-devedores. Vocês são devedores solidários. Isso significa dizer que eu posso cobrar de um de vocês a totalidade da dívida, como eu posso cobrar de todo mundo, ou posso cobrar de apenas 2. Concorda? Tá entendendo até aí? Até aí, ok. Beleza. Só que vamos imaginar que eu tenha um negócio jurídico, um outro negócio jurídico com você, Paulo, e que me interessa que você não me pague nesse momento que eu posso cobrar dos outros 2 aqui. Você continua me devendo, só que você vai me pagar em um momento diferente. Eu não estou perdoando a sua dívida. Eu estou dizendo para o seguinte, olha, Paulo, eu vou renunciar à solidariedade em seu favor, dizendo que eu vou continuar cobrando, mas eu vou cobrar de Gesiel e de Marco 2/3 da dívida. O outro 1/3 você vai me pagar no momento futuro. Pronto, agora eu entendi. Aí você pode chegar assim, Michel, mas 1/3 da dívida é mais do que eu originalmente devia. Aí eu falei, não importa. Você não vai ficar no prejuízo, porque você vai ter o direito de promover ação regressiva contra aquele que não pagou, ou que pagou a menor. Entendeu? Agora entendi. Porque o que eu estava confundindo é que eu achei que quando eu renunciasse para um, né, tornando ele então fracionário, no caso, né, que eu vou cobrar ele de posterior, o valor dele iria ser transferido para os outros. Não é o caso. Os outros vão continuar... Isso. Só que tome cuidado aí, porque eu não estou transformando ela em fracionária. Porque se eu estivesse transformando em fracionária, eu teria que renunciar à totalidade da solidariedade. Veja, na verdade, eu estou transformando a obrigação que era solidária em uma obrigação divisível. Eu estou dividindo em cotas partes iguais. Se fosse fracionária, eu só poderia cobrar o que cada um efetivamente me devia. Entendi. Agora ficou claro. Maravilha. Rosália, remissão é o perdão da dívida,
tá? Você perdoa a dívida da pessoa. Ô, Michel, Oba, me tira uma dúvida, por favor. No diga caso aí. aí no caso da renúncia, existe um tempo específico para que a dívida seja paga ou isso vai ser estipulado por mim? Ou existe um Não, tempo previsto? não, o prazo da dívida é aquele que vai ser estipulado no contrato, entendeu? Eu empresto, vamos imaginar que eu empreste esse dinheiro para vocês hoje e vocês tenham que me pagar isso até o final do mês de abril. Só que aí depois eu quero renunciar em favor de uma pessoa, aí eu viro para você e digo, olha, eu estou renunciando à solidariedade em favor de você, e você, ao invés de me pagar no dia 30 de abril, você vai me pagar esse 1/3 da dívida daqui no final de maio. Pronto. Mas os outros dois continuam com a obrigação de me pagar no dia 30 de abril. Entendeu? Isso, no caso, não é isso. No caso que eu estou perguntando é isso. No contrato tem um tempo estipulado de 3 meses para pagamento da dívida contando de janeiro, por exemplo. Aí você tem janeiro, Sim. fevereiro e março. O Certo. limite de pagamento é em março, no caso, para Sim. todos os devedores. Quando eu renuncio de um desses devedores, quando Em eu renuncio favor de... em favor de um desses devedores, eu posso Sim. estipular um período maior no caso, eu estipulo ou tem um tempo previsto, tipo, o valor Não. do contrato, A um tempo critério seu. previsto previamente. A critério seu. Pronto. Obrigado. A critério seu. Valeu. Sérgio está aqui perguntando, a renúncia, então, consiste em abrir mão da solidariedade, de modo que um dos devedores tenha sua dívida postergada? Exatamente. Edvanilson, professor, a remissão pode ser total, como pode ser? Pode sim, tanto total como parcial. Se for total, eu não vou receber nada. E se estiver falando de renúncia, se a renúncia for total, eu transformo o que era solidário em fracionária. Mas por isso que vocês têm que ver que eu continuar a renúncia, eu continuo com o direito de receber todo o meu crédito. Na remissão, se eu perdoo totalmente a dívida, eu não vou receber nada de ninguém. Beleza? Maravilha. Agora, gente, preste atenção numa coisa. Isso aqui a gente está falando de solidariedade passiva. Né? Solidariedade passiva. Mas a gente tem a possibilidade também de estar falando de solidariedade ativa. Né? Veja que aí eu vou ter algumas consequências diferentes aqui. Eu tenho um devedor e tenho vários credores, onde eles são os meus co-devedores solidários. Isso estabelecido no contrato, estabelecido pela própria lei também. Olha a consequência. Eu, devedor, se tiver diante de uma solidariedade ativa, eu posso efetuar o pagamento a qualquer um dos credores. Eu não preciso reunir todos eles para poder pagar a dívida. Eu posso pagar para apenas um. E no momento em que eu efetuo o pagamento para esse um daqui, ele vai me dar a quitação, que eu vou ter a garantia de que eu cumpri com a minha dívida, e ele assume a responsabilidade de repassar para os demais co-credores aquilo que cada um tinha o direito de receber. Então vamos lá. Se eu devia R$1.000 para 3 pessoas, e desses R$1.000, esse daqui tinha o direito de receber 100, o de cá o direito de receber 200, e o de cá o direito de receber 700, eu efetuo o pagamento de R$1.000 para o de cá. Ele retém os R$100 dele e repassa para o de cá os R$200 e repassa para o de cá os R$700. Beleza? Entenderam essa parte? Beleza. Agora veja a consequência negativa que a gente tem nessa situação daqui. Se por acaso esses daqui eu tenho vários credores que são credores solidários. Se basta um, ele remite a dívida, ou seja, se ele perdoa a dívida, ele não está perdoando só a parte dele, não. Ele está perdoando toda a dívida. E aí, aquele que remitiu a dívida assume a responsabilidade de pagar para os outros dois aquilo que o devedor originalmente devia. Tá certo?
Entenderam, gente, isso? Beleza. Aí vem a... Vamos lá. Marco, então vamos ao seguinte. Vamos imaginar que eu esteja devendo para você e para mais e seus dois irmãos. Vamos imaginar, você tem dois irmãos e eu estou devendo R$ 1.000 para vocês três e vocês são meus credores solidários, porque isso ficou estabelecido no contrato que a gente fez. Se você fica muito amiguinho meu e você diz assim, Michel, eu estou perdoando a sua dívida. Você não está perdoando só a sua parte, não. Você está perdoando toda a dívida. É como se você tivesse procuração para falar em nome dos seus dois irmãos. Então, no momento que você é credor solidário e você perdoa a dívida do devedor, você está perdoando a totalidade da dívida. Aí você vai responder perante os seus outros dois irmãos. É como se você estivesse assumindo a responsabilidade de repassar para seus irmãos aquilo que eles ficariam do dinheiro que eu devia para eles. Beleza? Aí vem a pergunta, ô Michel, e eu não tenho possibilidade nenhuma de perdoar somente parte da minha dívida, não? Poder você tem. Agora, como é que você vai fazer isso? Você vai entrar em contato com os outros dois credores e vai dizer, olhe, eu quero conversar aqui com vocês e estou querendo isentar o devedor da minha parte, entendeu? Da minha parte. Então, vocês continuam com o crédito em relação a eles, mas eu estou fora dessa relação jurídica. Então, você, credor, teria que pedir, fazer a informação, pedir não, informar aos outros dois credores que você estaria isentando o devedor do pagamento daquela parte da dívida. Você, de livre e espontânea vontade, chegar assim, você não precisa me pagar mais não. Não é bem assim que a coisa funciona. Você teria que informar, porque cada um dos credores aqui, ele pode me cobrar a totalidade da dívida. Tá certo? Então, veja que se você perdoa a minha dívida e o de cá vai me cobrar, eu vou dizer, meu amigo, eu fui perdoado. Fulano lá me perdoa a dívida. Aí você fala, mas ele me disse que não ia, que só estava perdoando parte da dívida dele. Então você continua devedor da gente aqui. Cadê o documento? Eu tenho que estar presente para poder essa renúncia, né, essa remissão parcial ocorrer também, para que a gente dê continuidade no nosso negócio jurídico. Beleza, gente? Vamos lá. Agora veja que a gente tem aqui uma outra obrigação quanto ao sujeito do pagamento, que é bem interessante também. A obrigação subsidiária. Nessa obrigação subsidiária, o que ocorre? Eu tenho aqui um credor e vou colocar aqui apenas dois devedores. Apenas dois devedores, para ficar mais fácil a gente compreender. A obrigação subsidiária, esse devedor daqui é considerado como devedor principal da obrigação. E esse daqui, ele passa a ser um garantidor dessa dívida. Como a figura do fiador, por exemplo. Tá certo? A figura do fiador. Como é que ocorre? O que é que ocorre na obrigação subsidiária? Eu, credor, vou promover a ação contra o devedor principal. Se o devedor principal não paga, e depois de esgotadas todas as possibilidades de cobrar do de cá, eu posso executar o devedor subsidiário. Porque o devedor subsidiário, por força de contrato, tem a responsabilidade de garantir o cumprimento do devedor principal. Quando a gente estudou aqui, quando a gente viu as obrigações de meio e de resultado, e na obrigação de meio, eu disse que tinha aquela subespécie, que é a garantia, a obrigação de garantia. É isso daqui, tá certo? Veja que é muito comum, vou dar até um exemplo prático aqui para vocês, e vou me socorrer aqui do direito do trabalho, para que a gente compreenda. Em um determinado banco, ele contrata uma empresa de vigilância. Uma empresa de vigilância
para poder fazer a vigilância desse determinado banco. A vigilância, por sua vez, vai contratar as pessoas para serem os vigilantes. Vamos imaginar aqui que uma dessas pessoas tenha sido despedida da empresa de vigilância. Quando for esse vigilante ingressar com a reclamação trabalhista dele, ele vai dizer o quê? Eu trabalhei para a empresa de vigilância, mas prestei serviço para o banco. Durante o meu vínculo, eu fui contratado por essa empresa, mas eu prestava serviço nesse banco daqui. Pronto. O juiz vai determinar que essa empresa efetue o pagamento das parcelas rescisórias do vigilante. Se a empresa aqui não cumpre com a obrigação, o juiz vai determinar que o banco efetue o pagamento das parcelas rescisórias daquele vigilante e o banco passa a ter o direito de promover uma ação de regresso contra a empresa de vigilância que contratou os vigilantes. Tá certo? Veja que eu, vigilante aqui, não poderia diretamente promover a ação contra o banco. Porque se eu fizesse isso, o banco ia arguir uma coisinha chamada benefício de ordem, dizendo para o juiz, ô juiz, ainda que eu tenha um contrato no qual me dá uma responsabilidade de natureza subsidiária, né, eu não posso ser executado primeiro, né, porque eu estou arguindo nesse momento aqui o benefício de ordem, porque o credor ele teria que esgotar primeiro todas as possibilidades de exigir do devedor principal o pagamento da dívida. Agora, se o devedor principal não paga, aí eu vou responder por essa obrigação. Entenderam, gente, como funciona a obrigação subsidiária? Falo. Coloca assim, a obrigação subsidiária, um devedor, ele responde pelo outro, né? Ele responde pelo outro caso um devedor principal não cumpra com a obrigação primeiro. Certo, André? Qual é a sua dúvida? É como se fosse contrato de locação. Exatamente, Marco. O fiador tem responsabilidade subsidiária. Qual a sua dúvida, André? Tem, sim. Tem. Ele tem que pagar. Não, mas aí a dívida não vai estar prescrita, porque no momento em que você. Se já tiver prescrita, você não pode cobrar nem de um nem de outro. Não. Não, você só pode cobrar do fiador dentro do prazo prescricional também. Entendeu? Eu sei. Beleza. Certo? Então, entenderam, gente, como é que funciona isso aí? Beleza. Agora, veja. Essa aqui não é complicada, não. Essa é simplesinha também. Tá? A subsidiária. Agora, veja que a gente vai trabalhar com outra aqui agora. Chamada de obrigação disjuntiva. Tá? É outra modalidade que a gente tem. Preste atenção aqui nessa também, gente. Eu tenho um credor e tenho vários devedores. Cada devedor aqui, ele vai se obrigar para com o credor. Todos eles vão ter uma obrigação para com o credor. Só que, na obrigação disjuntiva, o credor ele vai escolher um dos devedores para que esse devedor efetue o pagamento. E no momento em que o credor profere a escolha, ele está retirando da relação obrigacional os outros dois devedores. Logo, ele não poderia fazer cobrança
em relação à obrigação que D1 assumiu, tá? Isso é muito comum acontecer no exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Veja, vamos imaginar a figura de um concurso público, né? Ou vamos pegar uma vaga de estágio. Vamos imaginar a seguinte hipótese: meu escritório ali está precisando de um estagiário, tá certo? E aí eu chego e coloco as seguintes informações na busca do estagiário. Eu preciso de estagiários que estejam, no mínimo, no 7º semestre de uma faculdade e que tenham a carteira da OAB, certo? Por exemplo, vocês que estão no 4º semestre de uma faculdade, vocês não poderiam participar desse certame, porque vocês não estão dentro da situação alocada que eu determinei. Mas vamos imaginar que todos vocês aqui agora estivessem já no 7º semestre da faculdade e todos vocês com a carteira de estagiário da ordem. Todo mundo se obrigou comigo de estar no 7º semestre com carteira da ordem. Só que eu só tenho uma vaga. Eu tenho 34 pessoas aqui na sala de aula, vamos imaginar que fossem os 34 buscando essa vaga. Eu só posso escolher um. Então, no momento em que eu escolho esse um, eu estou retirando os outros 33 de qualquer responsabilidade para comigo. Então, aquele um que foi escolhido é que passa a ser o meu devedor efetivo. Entenderam, gente, como funciona a disjuntiva? Ela não é complicada. Beleza, Dani? Alguma dúvida, gente? Marco, beleza. Andréia, legal. Certo? Professor, Bala, manda. a questão aí parece até uma coisa óbvia. Agora, para que então você tem na figura, vamos dizer assim, de um contrato, os 3 elementos, se no final das contas você só pode escolher um e cobrar dele, não pode cobrar dos outros? Dá para você falar alguma coisa? Porque eu estou escolhendo a melhor pessoa para poder fazer. Para mim, eu tenho que analisar. É como se você tivesse a escolha, no caso, ou seja, você tem várias opções para você escolher o que melhor lhe cabe. Exatamente. Isso é muito comum acontecer. Veja, vamos imaginar que você tem uma empresa e você está precisando de um escritório de advocacia. 5 escritórios apresentam-se para você para ser o advogado da sua empresa. Aí você vai chegar e vai dizer, mas eu quero um escritório, precisa de um escritório tributário. Dos 5 que se apresentaram, 2 não trabalham com tributário. Você já não tem mais possibilidade nenhuma. Mas os outros 3 trabalham especificamente com direito tributário. Você tem que escolher um. Você não pode escolher os 3. Entendeu? Ok, entendi. Beleza? É o que ocorre em concurso público. Concurso, vaga de estágio, isso é muito comum acontecer. Você escolhe aquelas pessoas que estão, vamos dizer assim, mais aptas a fazer aquele serviço para você. Beleza? Fechou. Vamos lá. Aí veja uma outra situaçãozinha aqui que a gente tem. Né? Uma outra classificação aqui bem interessantezinha, chamada de obrigações conexas. Na verdade, as pessoas até tendem a confundir essa aqui com obrigação subsidiária, mas ela não é subsidiária. Veja aqui, eu tenho um credor e eu tenho vários devedores, só que cada devedor ele é responsável por uma obrigação, né? Mas essa obrigação individualizada que cada um tem, elas são diretamente vinculadas à obrigação do outro devedor. Né? Ou seja, surgem do mesmo fato. E cada um tem uma obrigação, mas uma obrigação é diretamente vinculada, está diretamente conectada com a obrigação anterior ser resolvida. Pense da seguinte forma. Vamos imaginar que eu esteja contratando, que eu queira fazer uma mudança no layout aqui daqui do quarto e quero modificar, diminuir o tamanho do quarto, botando uma parede aqui atrás de mim, mais próxima, para diminuir o tamanho do quarto.
Eu preciso, e aí eu quero, porque eu quero colocar aqui uma bancada de computadores e vou precisar de várias tomadas. Eu preciso de um pedreiro para fazer a parede. Eu preciso de um eletricista para poder colocar as tomadas e preciso de um pintor. Veja que eu posso contratar os três ao mesmo tempo. Só que a obrigação de um depende da realização do outro. Então, eu não posso cobrar de D3, por exemplo, se D2 não cumpriu com a obrigação dele. Eu não posso cobrar de D2 se D1 não cumpriu com a obrigação dele. Porque as obrigações de D2 e de D3 estão diretamente conectadas a uma anterior. Elas são conexas. Entendeu? Elas são conexas. Exatamente, Gesiel. Como se uma obrigação dependesse da outra. Cada um tem a sua própria obrigação, né? Mas eu só posso exigir desses meus devedores se um tiver cumprido com a obrigação anterior. Beleza? Paulo, tranquilo? André, tudo beleza? Ok. Então, vamos lá. Agora eu vou deixar até esse mesmo desenho aqui. E a gente vai falar de uma outra classificação chamada das obrigações dependentes. Veja, nessas obrigações dependentes, aqui, eu tenho também uma obrigação de um devedor que eu só posso cobrar, vamos diminuir aqui, né? Eu só posso cobrar desse daqui se o de cá de cima não tiver como cumprir com a obrigação dele, e isso vai decorrer de uma ordem preferencial estabelecida no ordenamento jurídico, tá certo? Veja, melhor exemplo que a gente tem para a gente compreender essa obrigação dependente aqui, né? Para a gente entender essa obrigação dependente. Vamos colocar aqui, José é filho de João, que por sua vez é filho de Pedro. João tem a obrigação de prestar alimentos para seu filho José. Se João comprovar a impossibilidade de efetuar o pagamento da pensão alimentícia para o seu filho, José poderia promover a ação de alimentos contra o seu avô Pedro. Veja que José não poderia promover diretamente contra Pedro se João tem o mínimo de possibilidade de cumprir com a obrigação dele. Tá certo? É por isso que é uma que a gente chama de obrigação dependente, porque esta relação daqui, ela não decorre do contrato como na obrigação conexa. Ela depende de lei, porque a própria lei estabelece essa relação de dependência daqui das pessoas. Entenderam? Ok, gente? Diga, Dé. O que é que você manda? A qual? Obrigação dependente? Coloque aí. As obrigações dependentes, deve-se observar. Nas obrigações dependentes, deve-se observar uma ordem vocacional estabelecida. O quê? Deve-se observar o quê, professor? Observar uma ordem vocacional estabelecida
pela lei, com o objetivo do cumprimento de uma obrigação. Desta forma, vamos complementar. Desta forma, a própria lei estabelece esta ordem de preferência de pagamento. Tá certo? Então, veja, vocês vão ver isso também, não é somente apenas como exemplo da prestação de alimentos, não. Quando vocês estiverem lá estudando direito falimentar, também, né, vai ter essa informação dessa ordem de preferência de pagamento. Né? Primeiramente, você efetua o pagamento para os débitos de natureza trabalhista, né? Depois os devidos para a fazenda pública, e assim tem uma regra de preferência para pagamento. Beleza? Entenderam, gente? Entenderam, gente? André, você ia fazer pergunta? Então. Michel. Oi. Numa situação, você está falando aí, o filho aciona o pai não tem condição do pagamento da pensão, aí, por tabela, aciona o avô. E aí o pai não tinha condição, ficou comprovado isso, mas se essa mesma situação perdurar para o avô, aí ficaria como nessa situação aí? Porque não, aí você tem que ver que a própria lei, em ação de alimentos, Paulo, você tem uma outra situação. Porque você só pode exigir alimentos para para um determinado grupo de pessoas. Né? Primeiramente, você cobra do pai, se não tiver condição, cobra do... Primeiro você tem, a depender da situação, cobra do filho, se não tiver do filho, cobra do pai, se não tiver do pai, cobra do avô, ou cobra do irmão. Entendeu? Tem um limite, tem um limite de ordem. Entendi. De qualquer forma, com tanta gente assim, alguém vai ter que pagar, né? Vai porque o interesse é do menor. Entendeu? E aquela coisa, corre o risco, por exemplo, por que é que você acionou o pai? O pai tem a obrigação de pagar os alimentos. Mas o pai está desempregado. Beleza. Se tiver desempregado, o juiz vai dizer para ele, meu amigo, você tem que arranjar emprego. Excelência, mas eu sou deficiente, aí eu não tenho condição, eu estou fora do mercado de trabalho, eu não tenho habilidade para nada, papapá. Aí o pai desse camarada, ele vamos dizer, é aposentado, né? Aí o camarada chega, então vou entrar com ação contra o avô. Entra com o avô, se o avô não pagar, o avô pode ser preso. Se o pai tem a obrigação de pagar e não paga de forma deliberada, o pai pode, inclusive, vir a ser preso. Entendi. Tá? Mas veja que essa situação é diferente da obrigação conexa. Que na obrigação conexa, ela decorre do contrato. E essa daqui vai decorrer da determinação da própria lei. Tá certo? Gente, alguém está, às vezes, tentando mexer aí no sistema e está querendo entrar como apresentador. Alguém está querendo dar aula? Em algum lugar? Fica aí à vontade, não tem problema nenhum, não. Não é no mínimo de subsistência. É Vladimir, professor. Acho que ele quer falar da Embasa. Chama-se o princípio, Gesiel, chama-se princípio do melhor interesse do menor. Não é o mínimo de subsistência, não. É princípio do melhor interesse do menor. Ok? Rapaz. Esse povo é uma onda. Tá certo, galera? Então, veja, aqui. Nós tivemos, então, essa classificação quanto os sujeitos do pagamento. Eu acho que na última aula que a gente teve, inclusive, a gente falou sobre o momento da execução do pagamento.
Me confirme aí, por favor. Eu falei com vocês? Isso. Imediata, diferida e de trato sucessivo. Isso. Então falei. Massa. Beleza? Porque veja, gente, a gente tem o nosso último ponto, né, de trabalho para a nossa V1, a gente tem a classificação aqui agora quanto ao objeto da obrigação, onde a gente pode ter uma pluralidade de objetos. Aí eu tenho, ou estou analisando a figura do objeto, eu tenho as obrigações alternativas, eu tenho as obrigações cumulativas, eu tenho as obrigações facultativas, eu tenho as obrigações divisíveis e as indivisíveis, e tenho as obrigações fungíveis e infungíveis. Certo? Então, esse é o último tópico que falta para a nossa V1. Deixa eu ver se ficou melhor aí, tirando o reflexo da luz. Beleza? Aí a gente pode, se vocês quiserem, já vou começar. Professor, rapidinho. Oi. Facultativa, tem o quinto que aí, meu amor? Facultativa, divisíveis, indivisíveis, fungíveis e infungíveis. Valeu. Ali. Então vamos lá. Vamos começar aqui então com as nossas obrigações alternativas. As nossas obrigações alternativas. Veja, gente. Essa obrigação alternativa, ela é caracterizada pela conjunção alternativa ou. Tá certo? Então, desde o momento em que eu estou celebrando a relação jurídica, instituindo a obrigação, eu já digo para o meu devedor o seguinte: ou você entrega o objeto A, ou você entrega o objeto B. Ou um ou outro. Isso significa dizer que eu não tenho aqui que proferir escolha. Né? Já está definido, né? Não é aqui uma obrigação de dar a coisa incerta, não. Aqui eu já estou estabelecendo coisas certas que o devedor vai ter que me entregar. Mas ele vai me entregar ou um ou outro. E qualquer um dos dois que ele me entregar, aí sim, né, você será suficiente para poder satisfazer o interesse do credor. Óbvio que algumas situações aqui você pode chegar e dizer: ah, Michel, mas é possível na obrigação alternativa ter a escolha. A princípio, a escolha é do devedor. Porque o que a gente fala assim, ou um ou outro que vai satisfazer vamos lá, ainda que o devedor tenha proferido a escolha de entregar A, e o objeto A se perca, por qualquer motivo, o devedor não pode alegar motivo de força maior ou de caso fortuito, porque ele tem que entregar, ele tem a possibilidade de entregar o outro objeto, e aí vai satisfazer o credor, se a escolha cabia a ele, devedor. Porque se a escolha cabia ao credor, aí a gente tem algumas diferençazinhas, que são algumas regras que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Tá certo? Mas, veja que essa situação daqui, da entrega de uma coisa ou de outra, e em se tratando de uma obrigação até também de trato sucessivo, a qualquer dos períodos estabelecidos, pode ser proferida a escolha ou a alternação do objeto a ser entregue. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que eu tenha sofrido um processo
E na condenação, né, o juiz disse, Michel, ou você entrega uma cesta básica, ou você entrega dinheiro no valor equivalente a uma cesta básica pelo período de 4 meses. Beleza. Vamos imaginar que eu vou chutar valores, tá? Vamos imaginar que uma cesta básica hoje esteja no valor de R$200. Ou eu entrego uma cesta básica, ou nesse mês aqui eu pago R$200. Isso significa dizer que se eu escolher dar a cesta básica, eu não tenho a obrigação de, durante os 4 meses, entregar a cesta básica, não. Eu posso entregar a cesta básica no primeiro mês e os outros meses entregar dinheiro. Como eu posso entregar tudo dinheiro, posso entregar tudo cesta básica, eu posso entregar alternado, eu posso entregar dinheiro e no final cesta básica. Então, veja que essa possibilidade de alternar a obrigação, de alternar o objeto da obrigação, eu posso estabelecer a qualquer tempo, certo? Se eu tiver nessa obrigação de trato sucessivo. E outra coisa, uma regra que a gente tem é: eu não posso entregar a obrigação parte em um objeto e parte em outro, uma vez que nós temos obrigações de dar coisa certa já estipulada, né? Eu gosto sempre de dar a seguinte informação. Um exemplo, assim, aí eu tenho uma obrigação de entregar uma barra de chocolate ao leite e uma barra de chocolate branco. O que eu não posso fazer, a não ser que tenha a anuência do meu credor, eu não posso entregar metade de uma barra ao leite e metade de chocolate branco. Entendeu? Ou eu entrego uma coisa, ou eu entrego outra. Para poder fazer a mescla, eu teria que ter a anuência do meu credor. Tá certo? Então, veja que nessa situação aqui, se a gente fosse conceituar a obrigação alternativa, eu diria a gente pode dizer o seguinte, que a obrigação alternativa, nas obrigações alternativas, existem 2 ou mais objetos em que o credor ou o devedor irão escolher conforme eles combinem essa escolha, né? Pode ser do devedor, pode ser do credor. Via de regra, é do devedor, né? Caso não combine, então, a opção cabe ao devedor, porque essa é a regra, né? E esse tipo de obrigação, ele é caracterizado pela conjunção alternativa ou, né? Mas aí a gente tem essas regras que eu venho passando para vocês. Tá, Laiane, vou repetir aqui. Existem 2 ou mais objetos, né? 2 ou mais objetos em que credor ou devedor vão escolher conforme eles acertarem no contrato, tá certo? Caso não combinem, a escolha do objeto vai ser do devedor, porque essa é a regra, tá certo? E essa obrigação alternativa, ela é caracterizada pela conjunção alternativa ou. Está na apostila que eu passei para vocês, tá? Aí a gente tem as regras, né? Essas regras aqui é que a gente tem que tomar alguns cuidados aqui, tá? Então, veja. A primeira regra que a gente tem é: o credor não pode ser obrigado a receber parte em um objeto e parte no outro, né? Como a gente disse. Veja, o credor não pode ser obrigado, mas se ele aceitar, o problema é dele. Essa é a primeira regra. A segunda regra que a gente tem: se a obrigação for periódica, aquela obrigação de trato sucessivo, né? Aquela obrigação de trato sucessivo, em qualquer dos períodos, a escolha poderá ser feita. Foi o exemplo que eu dei aqui para vocês. Ou eu entrego cesta básica, ou entrego em dinheiro. O que eu não posso fazer é entregar os 2 ao mesmo tempo. Tá certo? Então, a gente vai entregar de forma alternada. Pode entregar de forma alternada, né? Se a gente tiver, vamos imaginar aqui, vários devedores e vários credores também com o direito de proferir a escolha. Vamos aqui. Eu tenho vários credores, vários devedores, e vamos imaginar que a gente tem apenas um credor, né? Os 3 devedores aqui vão entregar ou o objeto A ou o objeto B. Eles têm que decidir entre eles, se a escolha cabe a eles, qual vai ser o objeto a ser entregue, se vai ser A ou se vai ser B. Eles têm que entrar em um consenso, ou maioria.
Caso não cheguem a um consenso, vamos aqui imaginar, tem os 3 devedores, vamos imaginar que a gente tenha 3 objetos. Esse quer entregar o de cá, o quer entregar o de cá, o de cá quer entregar o de cá. Chega numa situação sem fim. Então, nessa situação daqui, se nenhum dos devedores chegarem a um consenso, pode ser buscado uma mediação, uma conciliação, ou até o próprio juiz vai estabelecer qual vai ser o objeto a ser entregue e ninguém pode reclamar o que ficou estabelecido. Tá certo? Essa é uma regra que a gente tem. Agora, é possível, né, como eu disse aqui, em princípio você tem o juiz que vai decidir, mas nada impede que já no próprio contrato a gente estabeleça a figura do conciliador ou de um árbitro, né? Do conciliador não, de um árbitro. A gente pode estar criando um compromisso arbitral. Vocês vão aprender isso em CMA, né? Conciliação, mediação e arbitragem. Não sei se vocês já estão pegando ou vão pegar ainda essa matéria, né? Que tem a diferença dos 3 institutos. Então, eu posso, no momento que faço um contrato com vocês, estabelecer uma obrigação alternativa e já ficar estabelecido que nós dois, partes, credor e devedor, estamos estabelecendo que João ele seja o nosso árbitro para decidir as dúvidas que porventura surjam nesta relação jurídica, inclusive até no momento de se proferir a escolha de um determinado bem. Tá certo? Agora, isso daqui, galera, presta atenção, porque é isso daqui que vai cair numa prova de vocês, né? E que a galera tende a confundir, né? Fiquem à vontade depois para me questionar, né? Mas deixa eu terminar primeiro de dar a explicação para vocês dessas próximas regras aqui. Veja. Eu tenho a obrigação de entregar A ou entregar o objeto B. Tá certo? Eu, devedor, escolho entregar o objeto A. Ah, Michel, beleza. O objeto A se perde. Então, eu poderia chegar e dizer, meu credor, o objeto que eu tinha escolhido para entregar para você era o objeto A, mas o objeto A se perdeu, então minha obrigação se resolve. Negativo. Eu continuo com a obrigação de entregar o objeto B. Se a escolha cabia a mim, devedor. A brincadeirinha vem aqui. Quando a escolha cabe ao credor. Ficou estabelecido que eu entregaria ou o objeto A ou o objeto B. Mas também ficou estabelecido, né? Ficou estabelecido que a escolha cabia não ao devedor, mas cabia ao credor. Vamos imaginar, então, que o credor tenha escolhido o objeto A. Na hora do cumprimento da obrigação, eu, devedor, viro para o credor e digo, o objeto que você escolheu se perdeu. Se lembrem, gente, que nós estamos falando de obrigações de dar a coisa certa. Quais são as consequências que a gente tem da obrigação de dar a coisa certa? Analisar se teve culpa ou se não teve culpa e se a coisa se perdeu total ou parcialmente. Tá? Mas vamos aqui. A coisa se perdeu. Aí, como a escolha cabia ao credor, o credor ele pode ter uma dupla opção aqui. Ou ele aceita receber o objeto remanescente, né? O objeto remanescente, ou ele aceita a restituição do valor referente ao objeto que se perdeu. Tá certo? Ao objeto que se perdeu. Mas vai se analisar se o devedor teve culpa na perda do objeto para também se pleitear eventuais perdas e danos se o devedor agiu com culpa, qualquer que seja a opção feita pelo credor. Entenderam, gente, essa parte? Não, professor, repete aí, por favor. Vamos lá. O credor, a escolha aqui, vamos aqui. Eu tenho
eu sou o devedor e eu tenho a obrigação de entregar um boi ou entregar um cavalo. Qualquer um dos dois. Ou um ou outro. Rosália, não é confusão. Presta atenção aqui. Eu tenho a obrigação de entregar ou o boi ou o cavalo. Tá certo? Só que a escolha não cabe a mim, devedor. Ficou estabelecido no contrato que o meu credor é que vai escolher qual vai ser o bicho que ele vai levar. Ok? Vamos imaginar que o credor tenha escolhido o boi. Chega hoje, na data de hoje, dia 3 de abril, que eu tenho que cumprir com a minha obrigação, eu viro para o meu credor e digo, aí, o boi morreu. O boi morreu. Aí o credor, ele vai ter uma dupla opção. Ou ele aceita o valor do boi, que se perdeu, ou ele escolhe receber o cavalo, que é o objeto remanescente. Tá certo? Agora, por se tratar de obrigação de dar a coisa certa, a gente tem que analisar também se o devedor agiu com culpa ou não. Porque se o devedor agiu com culpa na perda do boi, qualquer que seja a opção do credor, ou de receber o valor referente ao boi, ou receber o cavalo, eu, devedor, se eu tive culpa, eu ainda tenho que pagar as perdas e danos. Isso é obrigação de dar a coisa certa. Entenderam agora? Rosália, entendeu? Beleza. Agora, veja essa outra hipótese daqui, né? Comerciais. Tá? Agora vamos aqui. Vamos imaginar que nessa regra, daí presta atenção, nessa regra, a gente está estabelecendo o quê? Que um dos objetos ainda, né, permanece ativo para poder ser entregue, né? O boi que morreu aqui, tá? Mas o cavalo remanescente. Então, vocês entenderam a consequência disso, né? O interessante aqui vem o seguinte: e se os dois objetos se perderem? Aí vem a outra regra daqui, né? Se a obrigação aqui, os dois objetos se perderam e a escolha era do devedor, né? Já espero deixar a escolha para o credor. Vamos lá. Se eu tinha a obrigação de entregar ou o boi ou o cavalo, né? E as duas coisas se perderam, o devedor, né? Ele vai ter que efetuar o pagamento e a escolha cabia ao devedor. O devedor vai pagar pela última coisa que se perdeu. Preste atenção nisso. O boi e o cavalo, ou um ou outro, eu entrego. A escolha é minha, devedor. Só que na hora da entrega, o boi morreu e o cavalo também. Né? Aí vem a história. Eu vou indenizar, eu vou ressarcir o meu credor, por qual eu vou ressarcir pela última que se perdeu. Né? Aí vai ter que se analisar quem foi que morreu primeiro, se foi o boi ou se foi o cavalo. E aí eu vou indenizar pelo último que se perdeu. Né? Agora, e se eu tiver culpa na perda dos dois, eu vou, mas a escolha era minha, eu pago pela última que se perdeu e também continuo pagando as perdas e danos por conta da culpa. Agora, se a escolha cabia ao credor e os dois objetos se perdem, né? E os dois objetos se perdem, o credor ele vai optar por qual das duas ele vai ser indenizado. Veja, olha a diferença. Se a escolha cabia ao devedor, o devedor paga pela última. E se a escolha cabia ao credor, o credor opta por qual das duas ele vai ser indenizado. Entenderam, gente, essa última regra aí?
Se a obrigação é alternativa, é o devedor escolher o que ele quer receber. Não. Não, ela não deixa de ser alternativa porque no momento, Priscila, que a gente estabelece o contrato, a obrigação, eu já digo que uma coisa ou outra originalmente já serve para pagar. Porque se uma das duas perde, o devedor continua com a obrigação de pagar a outra. Entendeu? O que a gente está falando é que ambas são obrigações de dar a coisa certa, mas eu tenho uma alternativa disso, da escolha. Sim. Aí você vai analisar se teve culpa, se não teve culpa, correção monetária. Se teve culpa, perdas e danos. Indenização mais perdas e danos. Entenderam, gente? Isso daí? Beleza? Vamos lá. Olha a diferença aqui agora. Se a gente estiver falando das obrigações cumulativas, né? Quando a gente fala de obrigação cumulativa, a gente não tem o ou, a gente tem o e. Então, eu tenho que entregar A e B. Eu tenho que entregar os dois objetos. E da mesma forma que são obrigações de dar a coisa certa, aqui não tem escolha nenhuma. Eu, devedor, tenho que entregar esse e esse daqui. Aí diz, Michel, e se porventura esse objeto daqui A se perde? O devedor continua com a obrigação de entregar B, e aí você vai analisar se o objeto A se perdeu com culpa ou sem culpa do devedor, para saber se tem o pagamento do valor do bem corrigido monetariamente, ou se vai ter que indenizar pelo valor da coisa e mais as perdas e danos. A acumulativa é fácil. Não tem muita regra. É só isso daí mesmo. Entenderam? Beleza? Aí vem, e eu vou encerrar com essa de cá, e na próxima aula a gente tem mais um assunto, e a outra vai demandar um pouco mais de raciocínio. Já estou dando muita informação para vocês aqui hoje. Mas essa daqui também. Obrigação facultativa. Veja. Essa daqui, gente, a galera tende a confundir com alternativa. Eu vou explicar hoje para vocês, e na próxima aula eu retomo, eu volto aqui para que a gente relembre essas duas aqui, tá? Vamos aqui. Na obrigação, olha, na obrigação alternativa, qual é a característica que eu tenho? No momento em que eu estou celebrando o contrato, eu já coloco lá como objeto do contrato ou o objeto A ou o objeto B. Isso aqui vocês entenderam. Nas obrigações alternativas. Entenderam isso? Isso é que reza a obrigação alternativa. Já no momento que eu faço o contrato, logo no início do contrato, eu já digo, ou você, né, vamos colocar aqui, no dia 3 de abril eu faço o contrato e vocês têm no dia 30 de abril de me entregar ou o objeto A ou o objeto B. Mas isso ficou estabelecido aqui. Isso é obrigação alternativa. Na obrigação facultativa, como é que vai funcionar? Eu já estabeleço para vocês. Não. Michel. Oi. Independente de eu dizer se é o devedor ou o credor que vai escolher. Não, dentro do contrato você vai dizer. Né? Vai ficar dentro do contrato a questão da escolha. Aí é outra cláusula contratual. A gente está pensando aqui na figura do objeto. Pronto, valeu. Beleza. Agora veja como funciona na obrigação facultativa. No momento em que eu faço o contrato com eu digo que vocês têm que me entregar me cumprir com uma determinada obrigação. Certo? E essa obrigação deverá ser cumprida no dia 30 de abril.
Todavia, o próprio contrato, a natureza do contrato vai determinar isso. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouquinho. Que no dia 30 de abril, ou seja, não é quando o contrato foi celebrado, mas no momento que o contrato estiver sendo cumprido, tá certo? Se o devedor não puder cumprir com a obrigação A, cabe a ele, devedor, a escolha de uma obrigação B ou uma obrigação C. Olha o exemplo aqui. Vocês já ouviram falar em um contrato chamado contrato de leasing? O que é o contrato de leasing? O contrato de leasing é um contrato de locação com a possibilidade de compra e venda ao final. Isso significa dizer que eu, durante um lapso, um certo tempo, eu alugo um determinado bem e, ao final, vamos imaginar que hoje, né, vamos colocar aqui 30 de abril de 2018, 30 de abril de 2020. 2 anos. Eu fiz esse contrato de leasing pelo período de 24 meses. Ao final dos 24 meses, qual é a minha obrigação? Depois do contrato de locação, é comprar. A minha obrigação é essa, é comprar. Eu vou pagar o saldo remanescente e tenho que comprar. Só que quando chega agora no dia 30 de abril de 2020, eu não tenho condição de pagar o valor residual. Veja, se eu não exerço a minha obrigação primária, que seria comprar, eu tenho uma dupla opção. Ou eu renovo a locação, de novo, ou eu extingo com o contrato e devolvo o bem. Faço a devolução. Mas qual é a minha obrigação principal? Minha obrigação principal é comprar. Renovar ou devolver é uma opção, é uma faculdade que eu, devedor, vou ter no momento do cumprimento da obrigação. Diferencia principalmente da alternativa por conta disso. Porque na alternativa, desde o início do contrato, eu já sei qual é o objeto a ser entregue. Aqui, veja que eu tenho praticamente na obrigação facultativa, não é obrigação de dar, eu tenho uma obrigação praticamente de fazer. Tá certo? Uma obrigação de fazer. Porque se eu tiver estabelecido lá que a obrigação, se fosse a obrigação de dar, eu seria estabelecendo uma obrigação alternativa e não facultativa. Entenderam, gente, isso aqui? Não. Deixa eu dar um conceito aqui então para vocês. Veja, na obrigação facultativa, essa obrigação vai existir quando o devedor tiver o direito de pagar ou o credor tiver o direito de exigir coisa diversa daquilo que foi efetivamente acertado no início do contrato. Tá certo? Ou seja, no momento da execução do contrato, gera a faculdade de você alterar o objeto da obrigação. Michel, tem que falar devagar aí para eu anotar. Como é? Fala devagar esse conceito aí para poder anotar. Tá certo. Né? Coloque, então. A obrigação facultativa vai existir quando o devedor tiver a possibilidade de exigir, ou quando o devedor tiver a possibilidade de pagar objeto diferente daquele que foi efetivamente
acertado no início do contrato? Ou seja, é no momento da execução, que o devedor opta por outra obrigação diferente da original, vírgula, com a anuência do credor. Michel, Oi. supondo, no caso, na prova, essas situações aqui que você está relatando, vamos supor que você vai cobrar isso na prova, você vai fazer tipo um caso e aí vai perguntar sobre esse caso, como se enquadra isso, seria mais ou menos isso? Mais ou menos por aí. Tá, ok. A anuência, Fernanda, a concordância do credor. Ô, Michel, no caso desse facultativo, no final, estando no contrato, que quando ele finalizar as ações que o devedor tem, né? Tem que ir já escrito, não é isso? Isso por força de lei ou por força do contrato, porque você pode pedir uma alteração no momento da execução do contrato, você pode virar para o devedor ou para o credor e dizer, olha, eu não tenho condição de entregar esse objeto, não. Mas você aceita outro? Gente, desliga aí o microfone, que está dando ruído. Então, veja, vou repetir aqui. No momento que você da execução do contrato, né, você devedor, você verifica que você não tem condição de cumprir com aquela obrigação. Né? Você vai virar para o credor e dizer o seguinte, eu não tenho condição de cumprir com isso aqui, eu posso substituir, eu posso fazer a substituição. E na substituição, né, o credor concordando, a obrigação passa a ser facultativa, porque senão, se não houver a concordância do credor, ele vai te executar pelo inadimplemento da obrigação. Entendeu? Agora, a depender do tipo de contrato, por exemplo, no contrato de leasing, já é previsto pela própria lei do leasing essa possibilidade de compra e venda, porque a compra e venda, a locação com a compra e venda ao final, já é a definição da natureza jurídica do contrato. É um contrato de locação combinada com a compra e venda no final. Mas a própria lei já diz que, se ao final do contrato o devedor não tiver ou não quiser ou não tiver condições de adquirir a propriedade do bem, ele tem a possibilidade já ou de renovar ou de devolver o objeto do que foi contratado. Aí você já tem a informação decorrente da própria lei. Beleza? Acho que foi muita informação para vocês hoje, hein, galera? Tá? Ô, Michel, Valeu, José. você vai disponibilizar de aula? É o quê? O plano de aula. Os assuntos, as aplicações futuros. Pô, já tá na emenda do EAD. Tá tudo lá. No EAD, na página do EAD. Já está na parte do EAD. Viu? Valeu, Fernanda. Olha, eu só vou desligar aqui a gravação, aí a gente continua conversando aqui.